Começamos. Boa noite a todos e todos e todes que apareçam. Estamos hoje dando sequência ao terceiro webinar do Programa de Pós-Graduação em Território, Ambiente e Sociedade. Nossa proposta é que possamos tornar público, devolver à sociedade os produtos que produzimos no programa. E fazemos isso, evidentemente, através dos trabalhos dos nossos egressos. No tema de hoje, Educação e Territorialidade, nós queremos dar ênfase ao lugar que a educação e o ensino, enquanto objeto de estudo, ocupam no nosso programa. As 3 categorias teóricas fundamentais, que são território, ambiente e sociedade, elas se movimentam conforme a centralidade do objeto. A educação traz como eixo central a sociedade. E, a partir dela, das relações que se estabelecem na sociedade, através da educação e do ensino, de diferentes práticas pedagógicas, vamos, então, fazendo articulações com o território, as diferentes territorialidades e a questão ambiental. Nesse sentido, várias pesquisas já foram realizadas no programa e envolvendo desde questões mais gerais, relativas ao currículo, por exemplo, como também as práticas de sala de aula, técnicas de ensino, em diversas disciplinas, em diversas formações de licenciatura, educação física, ciências, administração, em vários aspectos da questão educacional. E hoje temos a felicidade de trazer resultados de pesquisas que mostram como escolher uma escola possibilita que a gente tenha discussões da sociedade tocando diferentes aspectos. Uma escola, o chão da escola, as relações na escola, elas inspiram e elas são lidas de forma complexa quando a gente relaciona com o território, com o ambiente, a partir do seu nexo fundamental, que é a sociedade. Então, este é o contexto da nossa discussão de hoje. E teremos, então, 4 egressos. Mas, antes de passar a palavra para cada egresso, e eu já vou situar vocês na ordem das apresentações, para que a gente fique mais tranquilo, a partir da fala da professora Liliane, que é a coordenadora do nosso programa, nós teremos a fala de Joyce, depois nós teremos a fala de Tiago Muniz, depois a fala de Lilian e depois de Murilo, para encerrar. Então, 15 minutos, cada um tem 15 minutos, a professora Lilian tem um tempo menor, para que a gente possa discutir um pouco depois das apresentações. Então, professora Liliane, é com você. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou a professora Liliane Vasconcelos, atualmente coordenadora do PPG TAIS. Para mim é uma alegria, né, retornar. Estamos no nosso 4º encontro do terceiro webinar do PPG TAIS, então é uma imensa alegria pensar, né, o programa nessa face que ele tem interdisciplinar, multidisciplinar, e como que a educação dialoga, né, com as nossas linhas de pesquisa, seja na linha 1, na linha 2, a depender do foco que a educação vai ser trabalhada, como a gente vai mostrar aqui, né, as nossas pesquisas que já obtivemos aqui como resultado, dentro dessa relação. Então, como a professora Cristina falou, já te falou muito bem, a escola é esse espaço que possibilita diversas abordagens para se pensar, claro, a categoria sociedade, a categoria território, né, e também a categoria ambiente, a depender de como cada um vai trabalhar aqui. Eu tenho uma relação, eu sou atualmente líder do grupo de pesquisa Temporalidades Urbanas,
já desenvolvi pesquisas junto com os meus orientandos, no qual a educação também fez parte das nossas pesquisas. Eu tenho formação, eu sou licenciada em letras, estou há mais de 20 anos no chão da sala de aula, da educação básica, do ensino médio. Então, eu tenho uma longa trajetória no sentido de pensar a educação e pensar essa possibilidade de relacionar a sala de aula, a escola, o território, a escola, a comunidade escolar, no sentido de trabalhar, né, de pensar as diversas pesquisas e possibilidades que a gente pode fazer diante dessas relações. Então, além disso, a Universidade Católica, e eu já tenho assim um prazer de trabalhar neste espaço, que é o Programa Institucional de Incentivo à Docência, que é o PIBID. Então, o PIBID é esse espaço de formação à docência que as nossas licenciaturas estamos já caminhando para o terceira vez que o programa está, o PIBID está na Universidade Católica, e eu tenho a possibilidade de acompanhar já a terceira vez também, que eu estou acompanhando o PIBID. Eu estou como coordenadora desse espaço, e de lá surgem várias possibilidades de fazer relações, enquanto essa formação dos futuros professores, dos licenciados, que saem dos diversos cursos de licenciatura da Universidade Católica, e a possibilidade de chegar também na pós-graduação. Dito isso, eu costumo dizer que a educação é esse caleidoscópio de possibilidades que existe para nós adentrarmos ao programa, né? Então, seja através da educação, pensando na questão das territorialidades, seja a educação pensando a questão da produção e formação de cidadania, seja a educação e a formação de justiça social e ambiental. Então, a escola é este espaço diverso e fluido para as diversas possibilidades de pesquisas dentro do programa, né, dentro do PPG Tais. Então, falei um pouco da minha experiência e vou trazer a primeira... logo quando eu cheguei no PPG Tais, a primeira pesquisa que chegou para mim foi justamente com a educação, que foi do egresso Sérgio da Silva Domingues, que ele pesquisou a educação e novas tecnologias para o desenvolvimento social. Ele trabalhou com duas escolas, duas escolas públicas e duas escolas privadas da cidade de Salvador, ambientada em diversos espaços da cidade. Foi uma pesquisa bem interessante, bem legal, no qual ele foi trabalhar, ele trabalhou, né, fazendo essas relações entre espaço, entre território, e principalmente com a questão da tecnologia que os professores utilizavam nas escolas. Foi ali, né, em 2000. Foi antes? Foi 2000, Liliane? Foi 2000. Ali no período de pandemia. E era período de pandemia, né? Então, a pesquisa dele foi toda voltada para isso. Foi bem interessante. Ele mapeou a questão das tecnologias dentro da sala de aula, né? E como a diversidade que há no sentido de pensar o espaço da escola pública com o espaço da escola privada. Então, ele veio e trouxe essas características. Eu também orientei recentemente, inclusive, né, parece um segmento, mas com outras escolas, que é justamente a pesquisa de Lília. Ela vai falar bem mais do que eu, com muito mais propriedade do que eu, também relacionando educação e tecnologia, mas aí eu deixo para ela. E atualmente eu estou orientando o trabalho do professor Alex Rufino, que é professor da escola pública, da rede pública da rede estadual de Salvador, que está trabalhando com a questão do esporte e educação na escola pública, uma possibilidade, né, de como esporte o voleibol de areia, é isso, professor? Acho que trabalha com essa perspectiva de transformar vidas através do esporte pela educação. Então, é algo bastante... A pesquisa de Alex está em desenvolvimento. Então, só para a gente pensar as diversas possibilidades que a sala de aula, a escola é como esse lugar,
essa face, essa interface de diálogo entre sociedade e o programa Território, Ambiente e Sociedade. Então é isso, eu convido a todos vocês para a gente adentrar as nossas pesquisas, dos nossos egressos. Quero, desde já, agradecer imensamente a vocês todos que aceitaram o nosso convite para estar aqui, fortalecendo com a gente esse webinar. Joyce, Tiago, Lília, Murilo, todos vocês sejam muito bem-vindos. Espero que seja uma noite bastante proveitosa para todos nós. Tá certo? Eu passo a palavra para Joyce. Eu gostaria que Joyce pegasse a palavra agora para a gente dar continuidade à nossa atividade, tá certo? Pedir, Joyce, que você se apresente rapidinho e possa expor a sua pesquisa desenvolvida aqui com a gente, tá certo? Ok, professora. Então, boa noite a todos. Como foi apresentado, eu sou a Joyce e eu sou licenciada em Biologia, né? E atuo já na área de educação também há muitos anos, já há 20 anos. Eu vou aqui apresentar logo o meu material, para que com a apresentação eu já possa dar continuidade por conta do tempo, né? Temos um tempo. Todos estão vendo bem? Estão vendo? Sim, Joyce. Pronto. Então, sou licenciada em Biologia e também sou da área de Educação Ambiental e trabalhei no programa Racismo Ambiental e Territorialidade, Elementos para uma Educação Ambiental Contra-Hegemônica na Escola. O que foi que me motivou a essa pesquisa? O fato de todos os projetos relacionados à educação ambiental, que é tratado como uma disciplina, no caso, é interdisciplinar, ou pode ser também transdisciplinar, mas ele sempre foi trabalhado nas escolas que eu atuei de uma maneira muito superficial, né, onde trabalhava temas como a sustentabilidade, como reciclagem, projetos que muitas vezes tinham tantos potenciais para ser aprofundados em questões socioambientais muito mais relevantes para o momento em que nós estamos vivendo nessa relação sujeito e meio ambiente, e eu sentia uma carência muito grande com relação a esse tipo de abordagem dos meus colegas de trabalho, da proposta que a escola trazia sempre nos projetos em que trabalhávamos. Então, com o programa, né, eu pude aprofundar acerca dessa discussão, através da educação ambiental crítica, onde ela possibilita encontrar elementos que são integrados e estruturantes nas relações de identidade, nas relações étnicos, raciais, ambientais e sociais. Então, a partir daí, com a educação ambiental crítica, uma educação ambiental que você pode trabalhar nos projetos junto com o seu alunado, de maneira em que ele conheça conceitos, né, ele conheça violações de direitos, e ele consiga ver aquilo que está ao seu redor de uma maneira muito mais crítica, né, de uma maneira muito mais embasada, se apropriando de conhecimentos que sejam importantes nas suas discussões relacionadas às crises ambientais que ocorrem no seu entorno, no seu bairro, no local onde a escola está inserida, é de muito mais importância dele enquanto sujeito social, e a educação ambiental crítica ela traz ferramentas para que esses alunos consigam ter argumentos, né, para conseguir ser atuante e autônomo nesses processos de discussão, de resistência, enfim. Então, a intenção da educação ambiental crítica é provocar, né, para que esses alunos consigam refletir sobre as políticas públicas e as políticas educacionais, por exemplo, porque essas políticas públicas elas são tão mal direcionadas, né, quando se relacionadas a determinados públicos, e também levar os professores a perceber por que essas políticas
relacionadas às questões educacionais, elas estão sempre tratando o seu alunado, os alunos da rede pública, das escolas que estão inseridas em regiões periféricas, porque eles querem tratar, né, todos os conteúdos, todas as metodologias, todas as discussões, de maneira que parece que essa sociedade ela é monocultural. Né? Então, eu trouxe essas temáticas, o racismo ambiental, a territorialidade, a fim de, com a educação ambiental crítica, trazer reflexões, conceitos, discussões, para que possibilitasse tanto ao alunado como aos docentes uma análise muito mais aprofundada acerca dos projetos que são trabalhados em sala de aula quando se discute questões socioambientais, não é? Então, a intenção é justamente quando eu quis levantar nessa pesquisa, dentro dessas escolas públicas, que foram 2 escolas públicas, onde eu fui em busca de como é que essas escolas trabalhavam os seus projetos relacionados à educação ambiental, como é que os professores, a direção, a gestão da escola percebiam a importância e a relevância de se discutir questões socioambientais sob uma visão de trabalhar a descolonização desse conhecimento. Então, a intenção dessa pesquisa foi entender como essas escolas trabalhavam, né, e sugerir práticas a partir de uma intervenção, porque foi feita oficina nessas 2 escolas, oficinas com essas turmas, onde eu pude perceber, através do levantamento do conhecimento prévio, se de fato eles conheciam ou não esses termos, essas situações, se eles conseguiam enxergar no seu dia a dia como as crises ambientais afetavam a sua rotina, afetava a sua história, afetava a sua identidade, né, a questão da territorialidade, como isso estava sendo afetado, e era algo normalizado porque eles não sabiam dos seus direitos, eles não tinham conhecimento, não tinham respaldo para discutir, né, sobre essas questões, não é? Então, a identificação dessas práticas pedagógicas, elas aconteceram no decorrer do meu projeto, né, da escrita do meu projeto, relacionado à articulação da educação ambiental crítica com o racismo ambiental e territorialidade, nessa perspectiva contra-hegemônica. Então, os passos foram analisar como esses processos epistemológicos da educação ambiental podiam ser fundamentais nesse processo de transformação socioambiental, né, para sugerir esses caminhos metodológicos para possibilitar essa educação emancipatória, né, isso muito direcionado na questão do que foi abordado também com os professores nessas escolas em que eu atuei com o projeto, e acessar as matrizes referenciais desses professores dessas escolas para ver de que forma que eles atuavam e articulavam os currículos, né, se de fato estavam nessa perspectiva crítica e contra-hegemônica nas escolas estaduais de Salvador. Para isso, eu trouxe os caminhos teóricos, claro, eu não poderia deixar de trazer Freire com todas as suas pedagogias, né? Pedagogia do oprimido, pedagogia da esperança, e enfim. Então, ele sempre traz a pedagogia em que faz com que o conhecimento ele seja gerado e proporcionado a partir da realidade vivida e concreta daquele aluno, no lugar onde ele está inserido, no tempo em que ele está inserido, para que esse conhecimento ele se torne um conhecimento significativo. Então, ele sempre questionou, levou todos a questionar, né, o porquê de não se discutir as implicações políticas e ideológicas e um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade. Então, por que não trazer situações do cotidiano, situações da vida, da identidade, da territorialidade, né, para se trazer os currículos, as disciplinas, os conteúdos, e assim, né, se trabalhar de uma maneira muito mais significativa, de uma maneira muito mais importante e profunda na vida desses alunos e desse ser social, né, que está nesse processo nesse espaço escolar, se formar enquanto ser social, né? Trouxe também o Bourdieu,
que ele traz justamente essa questão de que, às vezes, o espaço escolar, né, muitas vezes, ela não favorece que o conhecimento ele seja de maneira em que os desfavorecidos eles criem ferramentas próprias para se proteger, se defender, argumentar sobre aquilo que eles percebam que estão sendo desvalorizados. Não é? Então, Bourdieu ele traz muito essa reflexão sobre o papel da escola, os métodos utilizados na escola, as técnicas de transmissão desses conhecimentos, e que os fatores culturais eles precisam ser trazidos para dentro do ambiente escolar a fim de reforçar, né, essa grande diversidade, e que os conhecimentos, de fato, aconteçam de uma maneira muito mais aprofundada e eficaz. Trouxe também o Demerval Saviani, que ele traz a pedagogia histórico-crítica, e ele traz muito essa questão da valorização da cultura, né, das camadas populares, onde é importante fazer com que os fatores culturais eles sejam extremamente reforçados e muito bem trabalhados, porque através desses conteúdos culturais é que se domina, né, uma determinada discussão, que se liberta, né? É como ele cita, tem aqui essa citação que diz: eu costumo às vezes enunciar isso da seguinte forma: o dominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar o que os dominantes dominam é uma condição de libertação. Então, ele reforça muito essa questão da criticidade, sempre trazendo a questão cultural, que tem tudo a ver com a territorialidade, é você saber quem você é a partir do lugar em que você vive, através da relação que você estabelece com o ambiente que você está inserido, com a sua ancestralidade, e a partir daí você criar forças e se fortalecer no coletivo, para finalmente você ter argumentos para querer, para sobressair, né, essa questão da dominação, através de uma visão eurocêntrica, né, e hegemônica que existe devido a toda a história que foi construída no nosso Brasil, não é isso? Temos o Munanga também. O Munanga, ele, inclusive, está muito à frente das questões, das discussões acerca das formações de professores para transpassar, né, as barreiras da questão do racismo, de como os conteúdos eles podem ser trabalhados a fim de respeitar a diversidade, né, não só a questão do racial, mas a questão étnica, a questão da diversidade de gênero, diversidade de religiões, de classes sociais. Então, ele vem participando muito ativamente na parte educacional, nas reflexões relacionadas à educação, né? E ele traz aqui, nessa citação, uma reflexão acerca de... A questão é saber que tipo de educação o Brasil precisa desenvolver para sair da situação que se encontra hoje. Uma educação que visa não somente o domínio das teorias e novas tecnologias, que, embora imprescindíveis, não seriam suficientes, mas também, sobretudo, uma educação cidadã orientada na busca da construção e consolidação do exercício da cidadania, dos princípios de solidariedade e equidade. Então, ele traz, atualmente, né, uma construção e uma reflexão dentro da formação de professores, justamente nesse trabalho da valorização da diversidade, da cultura, a fim de que, dentro do espaço escolar, isso seja muito bem embasado, muito bem construído e reforçado. Trouxe também o Frederico Loureiro, que inclusive participou da minha banca examinadora, foi de grande emoção para mim ele ter aceitado, porque ele é sociólogo e ele é biólogo, e ele está à frente da educação ambiental crítica, assim, por muitos anos, com muitos artigos e literaturas que fazem com que os envolvidos na área de educação ambiental, de biologia e nas questões socioambientais estejam muito mais à frente e valorizando
tudo que se refere à identidade, ancestralidade, ao que é cultura, e ele reforça muito que quando você tem o indivíduo fortalecido na sua relação com o ambiente, você com certeza vai superar qualquer tipo de crise ambiental, porque ele está totalmente conectado com o local onde ele está inserido e compreendendo cada movimento, cada mudança, cada necessidade que o ambiente precisa. Então, é interessante, principalmente, que as comunidades tradicionais elas sejam colocadas em um destaque, porque, se for perceber mais profundamente, que tem uma relação muito mais profunda com o ambiente, são justamente as comunidades tradicionais. E elas, muito mais do que o que se é discutido dentro das universidades, elas estão muito mais apropriadas do que, de fato, o meio ambiente necessita. Então, ele traz esse reforço e leva a todos os profissionais, principalmente da área de meio ambiente, a refletir sobre a valorização dessas discussões de territorialidade, de racismo ambiental e tantas outras temáticas que fazem com que essa relação seja muito mais estabelecida afetivamente, né, do que cientificamente, né? E assim superaremos as crises socioambientais que estão acontecendo hoje no mundo, né? Temos o saque, que foi muito trazido na minha escrita, acerca das definições de territorialidade, né? E ele fala que a territorialidade é um fenômeno social que envolve indivíduos que fazem parte do mesmo grupo e de grupos distintos. Há continuidade e descontinuidade no tempo e no espaço, e elas estão intimamente ligadas a cada lugar. Então, é importante que isso seja trazido para dentro da sala de aula, é importante que os professores eles estejam trabalhando neste ponto de trazer tanto o momento como o lugar, como o que está acontecendo naquelas circunstâncias, fazendo com que aqueles conteúdos trazidos, né, pelas instituições que formalizam, né, a nossa educação brasileira, mas que proporcione através daí uma associação, porque não queremos aqui dizer que os conteúdos trazidos pela educação formal, elas não são relevantes, são sim, muito importantes, mas não são tudo, né? Ela fica incompleta quando você não dá o toque daquilo que é afetivo, daquilo que se tem em significado. Ela passa a ser apenas uma informação, e essa informação não faz o menor sentido. Então, por isso, a importância de trazer essas questões relacionadas à territorialidade para dentro da sala de aula. Com todas essas reflexões e análises, eu trouxe pressupostos da praxis de ensino, de aprendizagem crítica e significativo, baseado na pedagogia engajada, trazida por Bell Hooks, né, a pedagogia freiriana, a pedagogia histórico-crítica, e montei um esquema onde eu apresentei para os professores dessas duas escolas, a fim de que eles compreendessem como poderia se fazer um planejamento, né, de maneira a promover projetos socioambientais, projetos da educação ambiental dentro da escola, que promovesse tudo isso que nós estamos agora discutindo, né, que é analisar a realidade local sobre a vertente da educação ambiental crítica, a partir daí definir quais são os danos ambientais e danos imateriais, que são afetivos e emocionais, trazendo essas definições, levantar os diagnósticos dos problemas socioambientais. A partir daí vem a problematização e a reflexão crítica que é estimulada, né, através desse diagnóstico, que vai ser em conjunto com o seu alunado, a problematização também através de discussões, que enriquece toda a partir das experiências, dos saberes de cada um. Depois vem a construção das compreensões individuais e coletivas, né, porque a partir do relato de cada um vai se formando aquilo que é coletivo, né, e trazendo conclusões individuais e coletivas.
e assim reiniciar o ciclo com novas temáticas, com novos projetos, com novas discussões, fazendo com que aquele conhecimento não se torne apenas uma informação irrelevante, e sim algo que seja de fundamental importância na formação desse sujeito socioambiental. A partir daí, né, dentro dessa escola, dessas duas escolas, onde eu consegui promover uma oficina, né, que levou tivemos vários encontros, em cada encontro tivemos várias discussões, vários temas e várias dinâmicas. Tive que fazer, claro, antes o levantamento do conhecimento prévio para ver até que ponto esses alunos sabiam sobre o racismo ambiental, sobre territorialidade. Não foi para minha surpresa eles não terem tanta noção acerca desses conceitos, dessa temática. Partindo daí, eu consegui fazer um planejamento assim, de forma com que eles compreendessem, né, dentro do tempo, porque, claro, nós temos inúmeras situações para se discutir dentro dessas temáticas nas turmas, mas eu consegui arrumar de forma que eles pegassem conceitos e informações que me fizessem depois elaborar um novo questionário, aplicar um novo questionário e ver de uma maneira mais rápida se eles conseguiram mudar a percepção acerca da realidade vivida, sentida, do ambiente em que eles viviam, daquilo que antes eles olhavam com um olhar de é normal, isso acontece porque faz parte da nossa cultura, isso faz parte do que eu sou, porque eu estou na periferia, eu tenho que viver com isso, eu preciso viver com essa realidade, ou a minha cultura, o meu saber, ele não é relevante para transformar aquela situação. Então, deu para, depois dessas discussões, dessas dinâmicas, dessas análises, perceber, através de um questionário, a mudança na percepção, né, desses sujeitos. Eles sentiram-se empolgados, sentiram que estavam realmente em um lugar do desconhecimento acerca dessas questões e se mostraram bastante empolgados em continuar a se aprofundar nessas questões, porque se sentiram fortalecidos, entusiasmados em se aprofundar nessas questões dentro da comunidade escolar e fora da comunidade escolar, com a própria família. Isso aqui é o mais interessante, porque você começa dentro do ambiente escolar e você consegue trazer para fora dos muros da escola, né? Em qualquer momento em que eles estiverem em grupo, né? Essa ideia, essas discussões vão vir e vai disseminando ali aquele conhecimento, né? E também constatei, né, que para promover essa mudança das práticas discursivas, é importante que aconteça uma intervenção consciente, né, pautada nesse conhecimento significativo, ou seja, os professores eles precisam realmente também se apropriar dessas discussões, né, quebrar alguns paradigmas acerca das formações de professores, né, de maneira em que não era trabalhada e valorizada essa parte, né, das discussões da descolonização desse conhecimento, e também que ele se permita se mostrar muito mais, porque às vezes fica aquele lugar onde o professor está em cima e o aluno não tem tanto conhecimento, ele está no lugar de, aqui é uma troca, você tem muito a me ensinar também, eu tenho muito a aprender com você, vamos trocar, vamos discutir, porque com certeza o que você vive na sua realidade, no seu lugar, na sua comunidade, não é o mesmo que eu vivo no meu lugar, na minha comunidade, no meu lugar, então vamos trocar esses saberes. Então é importante que os professores também estejam abertos a essa mudança, porque não é fácil, né? Algo cultural também dentro da docência, esse lugar também é muito difícil de se deslocar, e a compreensão de que dentro do ambiente escolar precisa ser combatida a assimetria de poder entre as pessoas enquanto ser social, que foi o que eu acabei de dizer, além da desconstrução de domínios institucionais a partir da relação professor-aluno de sala de aula, dentro de sala de aula. Então, isso aqui foi basicamente o que eu consegui trabalhar, falando assim muito rapidamente, né, sobre o trabalho, sobre o que eu consegui trabalhar no meu projeto, né, na minha dissertação. Mas, se me permitem, eu não sei quanto tempo já temos. Já estourou seu tempo, um bocado.
Então finalizo por aqui, mas o que eu só queria dizer, só para finalizar mesmo, é que vocês, enquanto meus professores, né, trabalharam de maneira que me movimentaram muito, e eu preciso falar sobre isso muito rapidamente. Vocês tiveram um papel muito importante, né, na minha formação, e quando eu saí da universidade, eu me senti ainda muito mais forte para trazer projetos, né, e conseguir acessar, por exemplo, o Quilombo São Francisco do Paraguaçu, porque eu tive, no decorrer do meu trabalho aí, colegas que trabalharam nesse quilombo, né, no Vale do Iguape, então eu procurei esse lugar, fui ver a história do lugar e consegui ajudar de alguma forma. Eles passam por injustiças ambientais muito fortemente, conseguir entender a realidade deles, que tem uma associação, e eles tiveram muitas vezes fazendeiros que destruíram a associação deles, e com esse trabalho de vocês, com o fortalecimento desse programa que eu fiz parte, do mestrado, eu consegui entender as necessidades e conversar com eles, e eles queriam algo que fosse reforçando a identidade local, pediram para fazer uma biblioteca que reforçasse a identidade, porque os jovens atualmente, com a mídia, com a escola, que não está reforçando esses pontos da territorialidade, do racismo ambiental, a comunidade está perdendo a sua identidade quilombola. Então, eu consegui lá fazer uma biblioteca junto com um outro grupo. Tem um vídeo no YouTube, quem quiser acessar, está aí o link do vídeo, para poder entender, e eles relatam nesse vídeo bastante sobre a realidade deles e a sua relação com o ambiente e com a comunidade, suas lutas. Quem tiver curiosidade, acessem o vídeo. E também o assentamento rural João Amazonas, onde eles estão construindo uma escola lá. As crianças não tinham escola, e lá a comunidade, junto com o conhecimento ancestral, que é a produção do adobe, eu cheguei lá fortalecida pelas ideias e discussões da gente no programa, fiz com que, junto com a comunidade, eles resgatassem o conhecimento da produção do adobe, levei profissionais que conheciam dessa técnica, ensinaram essa técnica para a comunidade do assentamento, eles fizeram os próprios tijolos de adobe, está aqui as fotos, para construir a escola dos seus filhos, uma comunidade de 75 famílias, cerca de 500 pessoas, onde tinha apenas um casarão velho, totalmente salubre, todas as crianças estavam lá juntas, muito seriadas, outras abandonou a escola porque não tinha coragem de mandar seus filhos, e hoje a escola está assim. Então, aqui é uma foto de alguns dos assentados, mostrando aqui a plaquinha do movimento Luta pela Terra, que é um movimento que eles fazem parte, e dentro dessa escola eles trazem reflexões acerca de conhecimentos significativos das suas lutas, para que a futura geração continue aí a trabalhar essa resistência, essa luta, combatendo todas essas problemáticas que existem de crises socioambientais. Então, é só para agradecer a vocês, porque tudo isso aconteceu graças ao que eu me fortaleci no programa, graças a vocês, professoras minhas, que trabalharam de forma que eu e tantos outros estão tentando, né, plantar sementinha no coração de outros professores, e eu agradeço a vocês, e eu tenho certeza que eles também agradecem a vocês o papel que vocês fizeram na minha vida para que eu conseguisse alcançar eles. Muito obrigada, só isso. Super obrigada, Joyce, maravilhoso. Acho que você deu conta de demonstrar mesmo que essa relação entre a educação, tendo a sociedade como nucleador e a territorialidade e o ambiente como fundamentais no diálogo. Agora nós vamos seguir com o Tiago, outro jeito de falar. Tiago também se apresenta brevemente, e vamos lá. A Joyce, eu não sei se vai ficar o tempo todo, Joyce está em Portugal, então o fuso horário lá já está muito tarde, não sei se ela vai ficar até exatamente. Ela tinha pedido para mim para poder sair mais por causa disso, isso, né? Então, aí eu nem me preocupei muito com o avanço do horário dela, porque ela não vai poder ficar na discussão. Mas vamos ver se a gente consegue ficar agora nos 15 minutos, e aí eu já vou falar que eu vou levantar a mãozinha quando estiver faltando 5 minutos, tá bom?
Tá bom, ok. Vamos lá, Tiago. Olá, eu sou Tiago Muniz, sou egresso do programa do mestrado e do doutorado. Vou tentar, resumidamente, de uma forma diferente do que a colega apresentou, eu vou tentar trazer para as pessoas que aqui estão, né, que têm interesse no nosso programa, acho que o convite inicial foi esse, mostrar que o nosso programa é um programa interdisciplinar, né, não só a geografia, a arquitetura e o direito, onde nós temos diversos alunos desses cursos, mas também da administração, como administrador e economista, como sou, e também da área da educação, professor como sou aqui da instituição da Universidade Católica, há 15 anos, e do ensino básico também, né? Atualmente concursado lá em Alagoinhas e professor aqui na nossa universidade, coordenador de um departamento que cuida de carreiras e empregabilidade do nosso estudante. Então, a ideia do que eu vou mostrar para vocês agora não é trazer a minha apresentação de mestrado em doutorado, porque 15 minutos não daria. Vou trabalhar com 3 slides, tá? Para o mestrado, para o doutorado, com o meu título, o meu resumo e o meu sumário, para vocês entenderem como é que eu faço essa articulação da educação com o programa. A ideia que eu vou trazer aqui é essa, tá certo? Vamos compartilhar aqui a tela. Só um minuto, tá? Vou compartilhar a tela aqui. Que ela... Nós estamos vendo a tela. Pronto, maravilha. Então, vejam, na minha dissertação de mestrado, com o título Educação Profissional e Inserção Social, Colégio Estadual Edivaldo Brandão Corrêa, eu queria trabalhar a educação, né? Apesar de ser gestor, de ter passado pela área corporativa de algumas empresas durante muitos anos, eu escolhi falar de educação. Mas eu não queria deixar para trás essa questão da gestão. Então, eu fui atrás da educação profissional. Conversas preliminares com a professora Cristina, que foi minha orientadora no mestrado e também no doutorado, eu sempre demonstrei a ela essa minha vontade de trabalhar a educação e não esquecer nessa área de gestão de onde é que eu venho, né? Então, escolhemos trabalhar a educação profissional, mas trazendo-nos do lado social. E fomos em busca de uma escola que ofertasse a educação profissional. Eu acabei chegando lá no Colégio Edivaldo Brandão Corrêa, que é uma escola que oferta educação básica, regular, e também oferta educação profissional concomitante com a educação regular, né? Onde os alunos, eles, no primeiro, segundo, terceiro ano, eles estudam o ensino básico, normal, regular, concomitante com o profissional que ele escolhe. No meu caso aqui foi o curso de administração. Então, vejam, eu trago um pequeno resumo, né, aqui da minha dissertação. Então, qual foi o objetivo da dissertação, Tiago? Então, foi entender como numa escola pública de bairro popular, no caso Cajazeiras, né, a educação profissional técnica de nível médio se insere na dinâmica de formação do aluno, e aí eu trago a questão da inserção social, né, que é a questão do programa de território. Então, para isso foi que eu fiz. A partir de uma experiência pedagógica, e aí eu trago o Demerval Saviani, que já foi citado pela colega anterior, que ele trabalha com o histórico, a educação histórico-crítica, através de uma educação ambiental. E também trago para esse bojo aí a questão da economia ecológica, né? Economista como sou. Então, o que é que eu quero mostrar isso para vocês? Eu trago áreas do conhecimento ligadas à coleta seletiva, que a gente vai desenvolver um projeto de coleta seletiva na escola. Então, através de atividades, né, que envolveu uma turma de 4º ano, né, a gente pegou uma turma de 4º ano do curso técnico de administração. Esse curso é concomitante, né, ele é articulado com o ensino básico, o aluno ele faz os anos paralelos, primeiro, segundo, terceiro e curso 4º ano, que é o curso de administração técnica, com a intenção de
que esses alunos eles atuassem como mediadores. Né? Mediador para quê? Com a intenção de despertar a sensibilidade dos outros dos colegas e da comunidade escolar como um todo, não só dos colegas, porque ali dentro do ambiente escolar, a gente só não tem estudante, a gente tem professor, né? A gente tem as pessoas da cozinha, a merendeira, a gente tem uma comunidade que gira em torno da escola. Então, a ideia era que esta turma ela conseguisse sensibilizar, né, toda essa comunidade escolar, principalmente tratando-se da questão do destino de resíduos gerado pela atividade escolar. Então, a gente desenvolveu várias atividades práticas lá dentro da escola, inclusive com o apoio da universidade, onde nos possibilitou um aporte financeiro, a gente pôde fazer adesivos para colar no chão, cartazes, a gente trouxe a Coelba para dentro da escola, com palestra, que a Coelba tinha um projeto muito bacana de resíduo, as lixeiras, é muito bacana, eu não separei fotos para mostrar por causa do tempo. Então, a ideia era o quê, professor? A ideia era pegar essa turma de administração, né, que são alunos que estão com disciplina de gestão, através da educação ambiental, no passo a passo de Demerval Sabiani, que a gente está trazendo a questão do histórico crítico, né, a história desse estudante, para que conseguisse mobilizar toda a comunidade escolar no que se trata de destino de resíduos sólidos gerado pela própria escola. Então, o trabalho foi basicamente isso. E foi muito bacana, porque esse trabalho a gente levou os alunos para a CEMOC, Católica nos cedeu um ônibus, esses alunos apresentaram, não sei se a professora Silvana, que está aí na sala, se recorda, foi muito bacana, chegou a ser emocionante isso. Os estudantes com pertencimento. Então, o que foi que a gente chegou como resultado, né? A gente conseguiu evidenciar que desenvolver atividades que apontam para formas mais dinâmicas de trabalho pedagógico, privilegiando situações desafiadoras de construção de conhecimento, né? Isso através da problematização de temas do cotidiano do aluno, que é a questão do resíduo, né? Isso contribui para que esses jovens se reinventem. E a gente tira esse jovem da periferia da produção do conhecimento, tornando esse jovem o centro do processo. E foi bacana porque a gente fez pesquisas depois, né, dessas palestras, de toda a sessão, com esses alunos, esses 12 alunos que participaram desse projeto, que a turma era pequena, e depois com os outros alunos da escola. E os alunos que participaram do projeto engajado, eles tiveram uma evolução no que se trata a questão do destino desses resíduos, né, gerados pela escola, muito maior do que participar apenas de forma passiva. Então, a ideia era justamente tirar esse estudante dessa periferia, tornar ele centro do processo. E isso favorece a sua inserção social na condição de jovens em formação. Então, foi dessa forma que eu consegui. Obviamente que tem um capítulo falando de Cajazeiras, né? Quem é o bairro de Cajazeiras, a gente caracteriza esse território de Cajazeiras. Então, foi dessa forma que eu consegui trazer a ideia de educação que eu tinha, através de um projeto de educação ambiental, ok? Então, esse foi o meu mestrado. Não sei se eu consegui trazer aí Conseguiu, sim. Está dando conta numa boa. Vamos lá. Vamos partir agora para o segundo. Já o doutorado é um caminhar diferente. O doutorado... rapidamente, só mostrar aqui a questão do sumário, né? O sumário, o capítulo 1, a introdução, o capítulo 2, eu faço uma história da educação profissional da formação escolar, faço um estudo nas políticas educacionais voltado para a educação profissional, né? O capítulo 3, eu venho para dentro de Cajazeiras, como falei para vocês, e trabalho as questões, aspectos socioeconômicos de Cajazeiras. O capítulo 4, eu trago a minha prática, né, de educação ambiental desenvolvida na escola. Então, esse foi o trabalho de mestrado. Já o doutorado, ele é um pouco mais denso, né, que é um trabalho mais robusto. E a gente precisa trazer um tema... defender uma tese que nunca foi trabalhada. Eu queria muito continuar com a gestão, mas dessa vez eu queria trazer a minha logística, né? Porque eu sou um profissional da área logística há mais de quase 30 anos. Né? Paralelo com isso, eu queria trazer a questão escolar. Então, depois de quase um ano antes de entrar, eu praticamente emendei o mestrado com o doutorado, né? Eu vim para o doutorado, mas nesse ano, discussões, né?
com alguns encontros com a minha orientadora aqui, com que eu deixo meu agradecimento. E a gente chegou depois de muita conversa, a gente chegou para trazer a logística, a agricultura familiar e a educação através da gestão escolar no Plano Nacional de Alimentação Escolar, até porque a escola, 30% de toda a verba que entra para comprar a merenda escolar, ela precisa vir da agricultura familiar, não é? E o que tinha me chamado a atenção na minha pesquisa, lá no Edivaldo, e nas escolas que eu passei dando aula, né, que eu fui reda do estado e reda do município, é que muitas das vezes o gestor escolar ele fazia algumas manobras para poder cumprir a lei. Ele tinha muita dificuldade de comprar do agricultor. Então, ele pegava 3, 4 itens que não tinha questão de validade, né, de obsolescência, e ele concentrava aquela compra naqueles itens específicos, o que ele tornava a lei eficiente, ou melhor, eficiente, mas não tornava a lei eficaz. Porque tem uma parte da lei, do Programa de Alimentação Escolar, que diz que esse produto precisa ser diversificado, né? Precisa ser in natura, tem lá, eu trago tudo na tese. Então, foi um trabalho muito mais robusto, que demandou muito mais tempo, mas eu consegui mostrar, eu estou mostrando para vocês aqui a questão da interdisciplinaridade do nosso programa. Eu trago a gestão, na minha questão logística, eu trago a questão da agricultura familiar e trago também a questão da gestão escolar, que eu sempre tive muita vontade de estar trabalhando com a questão da escola. Então, eu vou mostrar o sumário, por fim, eu volto para outra lâmina. Então, o capítulo 1 foi a introdução, o capítulo 2 eu faço um apanhado sobre a insegurança alimentar como legitimamente justificadora do PNAE. Então, eu trago dados e informações, né, secundários, e aí de diversas fontes, onde a gente prova que existe fome no Brasil, né? Que existe fome no Brasil. E aí, esse capítulo 2, eu trago justamente essas informações. E trago algumas políticas públicas alimentares. Eu falo um pouco do PNAE, do PAA. Então, faço um passeio sobre essas políticas públicas alimentares e educacionais. Tá? Já o capítulo 3, eu trago minha logística. Aí eu coloco a minha logística no bojo do negócio. E aí eu trago um olhar, né? A lâmina não passou, Tiago. Não? Não. E agora? Agora. Pronto. Então, no capítulo... Peraí. Acho que agora foi, né? Isso, então, tá ok agora. Pronto, ok. No capítulo 3, eu trago a minha logística. Aí a gente traz um olhar para a logística, que é a logística social, que é uma logística muito pouco explorada, não vou entrar em detalhes, né? Mas é uma logística muito pouco explorada hoje no mundo acadêmico. Né? E a gente traz essa logística social para o bojo, que é um olhar mais humanizado da logística, e não um olhar capitalista que é dado pelos grandes conglomerados de empresas aí que trabalham nesse mundo corporativo, transportando produto aí por todo o nosso território brasileiro. Né? E aí eu também trago a questão das características sociais brasileiras que condicionam essa tal dessa logística que eu trago. Porque a gente estuda a logística de distribuição da agricultura familiar para a escola. Estuda por quê, Tiago? Porque a gente percebe que tem dificuldade do gestor escolar em comprar da agricultura familiar, principalmente no que diz respeito à entrega. Esse produto demora de chegar na escola, esse produto, muitos deles, quando chegam já estragados. Isso faz com que o gestor escolar tenha alguns artifícios para tentar cumprir a lei, né, para não ser pressionado pela Secretaria de Educação, né, mas ele acaba não dando a questão, a eficiência que a lei traz, a eficácia da lei. Ele torna a lei eficiente, mas a lei não se torna eficaz. Então, esse capítulo eu trago esse histórico logístico focado na questão da logística social. E, por fim, eu trago um capítulo da minha escola. Né? Eu sou professor, eu não estou professor, eu sou professor. Muito novo, eu já estava dentro de sala de aula. Então, eu falo e trago a minha gestão, porque aí eu vou estudar como a escola, que é a mesma que eu fiz o mestrado, como é que ela adquire a merenda escolar. Aí ficou muito bacana o trabalho. E eu trago também, no capítulo 3, que eu esqueci de falar, umas planilhas, essas planilhas foram criadas por mim, que eu dou grau de intensidade para cada situação social que impacta
né, que impacta na questão da distribuição física desses produtos para a escola. Então, é o que tem de inédito meu, né? São três tabelas criadas por mim, né? Com apoio, óbvio, do meu orientador e dos professores que participaram da banca. Então, é a cereja do bolo do trabalho, é a parte inédita desse trabalho. Então, vejam, o que foi que eu quis mostrar para vocês aí? É um programa que pode abarcar qualquer área profissional. Eu quis falar da minha logística, eu quis falar da educação. Então, no meu doutorado, eu provo que a gente consegue fazer isso dentro do programa, sem fugir do olhar social do programa e da questão da territorialidade. Até porque também, quando eu vou falar do Colégio Edvaldo Brandão Corrêa, eu volto a fazer toda uma questão socioeconômica do território ali de Cajazeiras, né? Daquele bairro de Cajazeiras. Inclusive, no mestrado, eu trago um trabalho onde eu falo dos bairros de Salvador, né? A reconfiguração dos bairros, trabalho muito bacana. Não me recordo agora de cabeça o nome do livro. Mas ele mostra como surgiu Cajazeiras, por que é Cajazeiras 1, 2, 3, a nova reconfiguração desses bairros, aonde a gente traz para dentro do nosso programa, né? Então é isso, pessoal. Não sei se eu ainda tenho tempo. Tem um tempo ainda para a Cristina? Não? Tem mais não. Foi o olhar que eu quis dar, mas né, foi perfeito. Essa apresentação, pelo que me foi pedido, né, essa interdisciplinaridade. Deu conta do que a gente queria. E a questão da educação dentro do trabalho e dentro de qualquer profissional, gente. A gente tem professores aqui que podem nos orientar e nos ajudar para que isso aconteça. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Tiago. Se a gente tiver tempo depois e formularem perguntas, a gente pode voltar. Mas a ideia é essa também, é mostrar como a educação é efetivamente uma temática inerente à nossa área de concentração em qualquer uma das duas linhas de pesquisa, né? Muitíssimo obrigada. Agora, Lilian, né? Lilian. Lilian? Boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir? Agora sim, estou lhe vendo. Desculpem, é porque eu tive um probleminha com o computador e aí eu tive que vir para o celular e aí eu estou meio que improvisando. Vou tentar colocar aqui pelo tablet para poder tentar compartilhar a minha tela. Aí eu vou tentar entrar aqui. Só um minutinho para compartilhar. Agora. Bem, eu estou compartilhando aqui a minha tela, né, que eu estou colocando aqui, na verdade, para visualizar, mas fazendo uma apresentação rápida do que foi o meu projeto de pesquisa, o que foi apresentado, na verdade, da minha dissertação. Meu nome é Lilian Lima, sou graduada em Letras Vernáculas com Inglês pela UFSAL, mestre em Ciências Aplicadas das Dinâmicas Territoriais de Ambiente e Sociedade, também pela UFSAL, né? Eu resolvi adentrar o mestrado depois de alguns anos de formação já pela Universidade Católica, depois da graduação. E o meu interesse em cursar o mestrado, né, surgiu a partir das inquietações observadas como professora de inglês da rede estadual da Bahia em relação ao uso das tecnologias em sala de aula, né, e essas observações que vinham sendo feitas, né, já antes de 2020, eu já buscava utilizar algumas ferramentas tecnológicas com os meus alunos, como o Classroom, a utilização do Kahoot e outras ferramentas de estudo, gamificação, mas com o isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19, que nos obrigou a passar por uma completa reorganização, né, das estruturas educacionais, e esse, para mim, foi o start para que eu começasse a desenvolver o meu projeto de pesquisa. Bem, primeiramente, eu gostaria, na verdade, assim, até de colocar, né, registrar que quando eu recebi o convite para participar da seleção do mestrado,
em território, ambiente e sociedade, me veio, assim, um turbilhão de dúvidas, né? E eu dizia assim, poxa, mas sobre o que eu vou necessariamente dialogar e o que tem a ver com o programa? Como eu vou conseguir agregar o que eu penso em dialogar com o programa? E esse foi minha principal dúvida, e aí eu consegui, assim, logo nos primeiros semestres, eu consegui, através das disciplinas cursadas, eu conseguia enxergar em todos os diálogos que a realidade das escolas estava presente ao falar sobre território, quando eu falava sobre, eu ouvia os professores dialogarem sobre sociedade, sobre ambiente, sobre segregação, sobre cultura, políticas públicas, dentre outras temáticas todas que a gente discutia ao longo das nossas aulas, né? Num segundo momento, eu gostaria também de agradecer, né, o convite para participar desse diálogo, pois está diretamente ligado à minha pesquisa e considero muito importante estarmos discutindo pautas que são relevantes para a sociedade, como que é a educação, né? Bem como estarmos oportunizando revisitar algumas pesquisas, como a minha, intitulada Educação em Tempos de Pandemia, Desafios e Possibilidades em 3 colégios públicos de Salvador. O período foi entre 2020 e 2023, em que houve uma preocupação em registrar, né, trazer dados com detalhes, inclusive, sobre a pandemia de Covid-19, para que não caia nunca no esquecimento um momento tão difícil que enfrentamos em diversos aspectos, sobretudo a educação, com impacto até os dias atuais. A gente está percebendo todos esses impactos sofridos até os dias atuais, tá? Dentro das salas de aulas. Uma perda que a gente não sabe se em algum momento a gente vai perceber uma recuperação desse tempo perdido, tá? Esperando que, de alguma forma, não somente a minha pesquisa, mas de muitos estudos, que eles sirvam como referências para mudanças ou melhorias futuras em situações de epidemias, pandemias, ou simplesmente ao pensar na educação, que não pode mais estar desagregada, né, da tecnologia dentro das salas de aula. Na ocasião da pandemia, passamos por muitos conflitos e, no meu caso, um deles foi de ter ficado quase um ano sem aulas e sem regulamentação para que acontecessem, pelo menos, online, o que modificou completamente as rotinas e com a disruptividade de padrões, né, decorrentes da pandemia em si, do momento pandêmico em que a gente ficou enclausurado dentro das nossas casas. O uso das tecnologias precisou ser ainda mais intensificado de forma a viabilizar a continuidade do ensino-aprendizagem, transformando o ambiente educacional, razão de ter instigado o meu estudo, né, a fim de perceber como se deu ou se dá, né, até hoje, o vínculo entre educadores e educandos durante o período crítico e as modificações pós-pandemia. Sabemos que, apesar de haver a preocupação do poder público em promover a inclusão digital dentro das escolas, ainda se esbarra com questões que são básicas e que precisam avançar, principalmente nas escolas, e que o contexto da pandemia evidenciou mais ainda todos esses esforços que já existiam, principalmente com as mudanças que foram necessárias durante o momento do isolamento. Considerando que no Brasil boa parte da população em idade escolar sofre pela condição social a que está submetida, principalmente dentro dos centros urbanos, que dependem exclusivamente de políticas públicas que assegurem direitos e qualidade de vida, conforme cita Silvio Negri, a segregação socioespacial age diretamente nas possibilidades de exercício da cidadania, com efeito às desigualdades existentes, refletem-se no acesso às políticas públicas em razão de sua localização espacial, de renda monetária e do bem-estar social. Assim, pode-se afirmar que a população escolar assume faces distintas de acordo com o território em que se encontra, com diferentes condições culturais e materiais. E, ao contextualizar com a pandemia de Covid-19, foi possível perceber estas distinções, pois jovens pertencentes a classes mais favorecidas conseguiam rapidamente se adaptar para a continuidade da aprendizagem. Porém, aqueles que precisavam se submeter, conforme cita Pedro Vasconcelos, ao movimento de fluxo e refluxo seguindo as crises socioeconômicas, ficaram completamente vulnerabilizados à aprendizagem. A partir dessas vulnerabilidades percebidas, né, é que objetivou-se, né, a minha pesquisa, analisar o ensino vinculado às tecnologias durante o período da pandemia e pós-pandemia,
especificamente entre 2020 e 2023, a partir das práticas adotadas em 3 colégios públicos de Salvador. Quais foram eles? O primeiro foi o Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira. O segundo foi o Colégio Estadual de Valdo Brandão Correia, que foi o que o colega acabou de citar. E o terceiro foi o Colégio Estadual Deputado Manuel Novaes, né? E eles estavam localizados em territórios distintos da cidade, tá certo? A escolha dos colégios se deu por entender que os mesmos possuem ofertas de cursos e possivelmente ensinos diferentes a partir da análise das interferências socioespaciais pertinentes em cada um dos territórios, tá? Estão aqui os 3 territórios, um fica em Cajazeiras, né, 4, ao outro em São Marcos, mais próximo ali da Paralela, e o terceiro fica na região do Canela, tá? O que pode representar que foram, né, ou são dadas diferentes tratativas quanto ao uso das tecnologias. A minha metodologia utilizada foi a partir de uma perspectiva quali-quantitativa, com abordagem epistemológica de cunho multidisciplinar, onde o estudo buscou referenciar experiências relatadas pelos educadores dos 3 colégios públicos anteriormente mencionados, a fim de se fazer um levantamento comparativo a partir da análise e coleta de dados sobre os diversos aspectos acerca da prática pedagógica e utilização das TICs no contexto da pandemia de Covid-19. Os dados quantitativos foram coletados através de questionário online, construído através da plataforma Google Forms e disponibilizado via redes sociais, WhatsApp e e-mail para professores e gestores. Posteriormente, ao aceite do termo de consentimento livre e esclarecido, também disponibilizado virtualmente. O questionário consistiu de 20 perguntas de múltipla escolha e de respostas curtas que serviram para embasar a análise qualitativa com o objetivo de traçar o perfil dos respondentes, suas experiências com o uso das tecnologias no ensino remoto, durante e pós-pandemia, suas impressões sobre essa modalidade de ensino, bem como identificar desafios e possibilidades encontrados, inclusive, no ensino da língua inglesa, já que eu sou professora da língua inglesa, tá? Mostrando rapidamente o que se tratava o meu trabalho, minha pesquisa, né, ficou distribuída da seguinte forma. No primeiro capítulo, ficou para a introdução. O segundo, né, através de pesquisa bibliográfica, eu proponho uma discussão sobre educação e tecnologia, tá? Onde eu discuto sobre o desenvolvimento tecnológico para uma educação cidadã, o desenvolvimento territorial, a multiterritorialidade na educação, sobre o letramento digital como uma temática de inclusão ou exclusão. No terceiro capítulo, a discussão fica sobre a educação em tempo de pandemia, onde foi pautada, né, não apenas em levantamento bibliográfico, mas também documental, com as observações de campo, trazendo as vivências contextualizadas com o momento pandêmico e com os territórios, colégios, objetos de estudo da pesquisa, tá? Nesse capítulo, eu trago um histórico mais detalhado sobre a pandemia de Covid, está lá para ser revisitado para quem precisar desse histórico, tá? Porque está bem detalhado, desde o alerta sobre o vírus e a doença, até o retorno às aulas 100% presenciais, sobretudo a ênfase na necessidade fundamental de utilização da tecnologia durante e após a pandemia, com o aprofundamento da temática sobre o uso da tecnologia a partir das vivências pedagógicas dentro das instituições. Aí os capítulos 3.1, 3.2, 3.3, a caracterização dos objetos de estudo. No quarto capítulo, a proposta foi de trazer a análise e discussão dos resultados da pesquisa de campo, onde 4.1 eu falo sobre os impactos da pandemia no ensino-aprendizagem, fazendo um estudo comparativo, né, delineando toda a metodologia. No 4.2 eu dialogo sobre os desafios e as possibilidades no uso das TICs, e o 5, para finalizar, eu trago as minhas considerações finais sobre o meu estudo. Então, aqui eu trago apenas só para vocês observarem, eu criei essas linhas do tempo a partir de políticas públicas, né, de inclusão digital no Brasil, né, eu trouxe vários dados que foram, eu fui colhendo, né, ao longo aí da pesquisa, para quem quiser também acessar, é bem importante, tá? Trouxe figuras, gráficos e tabelas utilizados para ilustrar todos os capítulos, o 2, o 3, né? Aqui estão as figuras dos colégios, a caracterização, toda a figura, e aqui estão os gráficos
onde estão as respostas de todo o questionário, com as informações, tudo trazido referente. Aqui eu trouxe aqui uma nuvem de palavras, né, com as principais respostas de quem foi respondendo à pesquisa, e aqui eu trago, para finalizar, uma compilação de fotos dos principais eventos, né, que foram identificados dentro, principalmente de atividades voltadas para a tecnologia dentro das escolas que foram feitas as pesquisas, tá? Aqui eu trouxe apenas o resultado da minha pesquisa, que é assim: apesar de considerar que nem todos os colégios citados tiveram ou têm a mesma desenvoltura com o uso das tecnologias, foi possível observar que, mesmo com os inúmeros desafios encontrados para adequação ao cenário proporcionado pela pandemia, a maioria dos respondentes conseguiu utilizar as ferramentas digitais para executar as atividades remotamente, mesmo não considerando esta a melhor modalidade de ensino, vislumbrando, inclusive, o uso das tecnologias pós-pandemia, e de forma indissociável da educação, porém, ressalvando a necessidade ainda de investimento para lidar com as TICs agregadas à sala de aula de forma equitativamente inclusiva, pois foi possível ser observada, né, carência no que tange equipamento, estrutura, treinamento dos profissionais e, principalmente, melhoria no acesso à internet, que ainda continua bem insuficiente até os dias atuais. Portanto, é importante compreender que estudos futuros podem apresentar realidades ainda diferentes ou agregar informações relevantes a serem consideradas, tá? Então, assim, fazendo uma reflexão, só para finalizar aqui a minha fala, eu busquei trazer, o que eu consegui agregar do curso, o que trouxe voltado de territorialidade, dentro da minha pesquisa, as informações socioespaciais, o que a gente consegue trazer, principalmente para a área da educação, o que a gente principalmente consegue agregar de informações dentro do nosso curso, dentro do que a gente consegue abraçar em relação ao curso. Agradeço até hoje, principalmente aos professores, que eu, quando entrei no curso de PPG Tais, eu cheguei, confesso, no primeiro semestre, bateu um desespero e dizer assim: vou desistir. O ofício é muito difícil, não consegui licença para poder dar continuidade ao mestrado, achei que não iria conseguir dar conta, e foi bem difícil, sabe? Achei que não ia conseguir dar continuidade, mas, assim, logo no primeiro semestre, a gente diz assim: será que eu vou conseguir agregar alguma coisa do que a gente abraça, a gente entende dentro da nossa realidade, do que a gente aprende nas disciplinas, agregar, somar para a nossa temática, para o que a gente discute aqui? Então, assim, fazendo uma reflexão sobre o percurso que a gente segue dentro do programa, assim, mesmo com todos os desafios ao longo da jornada do mestrado, pois continuei trabalhando todo o tempo, consegui concluir dentro do prazo previsto, e o mais importante, como havia, e eu sempre menciono com Liliane, que foi minha orientadora, e agradeço muito a ela por toda a contribuição que ela fez, não apenas a Liliane, mas todos os outros professores, Cristina Alencar, Pedro Vasconcelos, todos os outros professores, Silvana, me ajudou bastante a construir muitos meus gráficos também, tá? Maina foi um doce, eu também, assim, agradeço muito a ela, a todas as contribuições, me ajudaram muito, e, acima de tudo, eu, como professora da rede estadual, além de todo o conhecimento que eu consegui agregar, eu consegui dar entrada em minha progressão funcional, ainda em 2024, com toda a correria, cumprir o prazo estabelecido, tudo direitinho, e proporcionou, acima de tudo, melhoria para minha progressão de carreira, né, para futura aposentadoria. Então, para as pessoas que dizem assim: olha, tem um desafio grande para encarar, vale a pena, tá? Então, tem que encarar mesmo, é difícil, mas no final vai valer a pena. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Está muito interessante, porque obrigada, Lília. tem ter sido uma intencionalidade programada, né? Havia uma expectativa de que a gente conectasse as abordagens, mas está acontecendo isso. E agora a gente vai, então, trazer Murilo, é a última fala, né, Murilo?
o tempo está cravado, provavelmente a gente não vai ter tempo para debate depois, mas quem sabe alguns minutinhos de uma fala ou outra. Murilo, com você. É um prazer, né, estar aqui, né, novamente aí nesse retorno aqui. E assim como o bom baianês fala, né, que laranjada, né, que eu fiquei agora, porque geralmente quando a gente pensa assim, a última banda que se apresenta é aquela, a melhor. Então, assim, ninguém cria tanta expectativa, porque nem compartilhar nada eu vou conseguir compartilhar, porque eu não pensei, né, nessa dinâmica aqui. Mas, né, como minha orientadora é perfeita para me colocar nessas situações, vamos lá, né? Inicialmente, né, como eu já falei, né, dando boa noite aqui, né, para todas e todos aqui presentes. É uma alegria, né, estar aqui novamente e também uma responsabilidade estar aqui nesse espaço de diálogo, partilhando com vocês um pouco da minha trajetória acadêmica e da pesquisa, né, que desenvolvi no doutorado junto ao antigo programa, né, de pós-graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social. E hoje, né, com uma nova construção conceitual, né, que é Território, Ambiente e Sociedade. Quero, antes de tudo, né, agradecer justamente ao programa pela oportunidade desse reencontro, agora em uma outra condição, né, graças a Deus, não mais como estudante, mas como alguém, né, que teve a chance de construir aqui um caminho de pesquisa, né, que segue vivo, né, inspirando outras reflexões e práticas, né, pedagógicas. E minha formação, eu tenho 3 formações, né, que Educação Física, Ciências Sociais e Direito, né, o meu mestrado foi em Ciências Sociais pela UFRB e o doutorado foi justamente pela Católica em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social. Hoje, né, tô em fase de conclusão de um programa, dentro de um programa, né, de pós-doutorado pela Claxo, né, que é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, que a linha temática ao qual estou vinculado é da juventude. E isso não é à toa, não é? Porque a relação que eu venho trazendo, né, em termos de reflexões e de análise, né, central de estudo, é justamente essa juventude. Conseguir compreender como essa juventude ela se manifesta, ela pensa, ela se reencontra, ela se identifica. E isso ela vem desde da graduação, né, que foi aí se retroalimentando no mestrado e assim por diante lá no doutorado. O título da minha tese foi Escola, Família e Comunidade, o lugar da reafirmação identitária da juventude do campo. Esse estudo ele vai nascer, né, a partir de uma inquietação. Eu creio, né, que todos os estudos, né, seja estricto sensu, lato sensu, ele vai partir de uma inquietação, né, que foi justamente atravessada a partir da minha prática profissional, né. Hoje eu estou me aproximando aí de 19 anos, né, dentro da carreira docente da educação pública estadual, lecionando na área de educação física. E as minhas vivências no interior da Bahia, porque foi lá desde do período de 2006, antes mesmo de entrar no estado, até o final de metade de 2014, foi justamente essa inserção e o diálogo com a prática desses estudantes do campo, não é? Que foi entender como essa juventude do campo ela lida com a sua própria identidade em um contexto marcado por pressões de mobilidade social, especialmente entre os municípios, né, ali de Iambupe e Cachoeira, no período de 2011 a 2019. A pergunta central que conduziu a investigação foi a seguinte: a reafirmação da identidade da juventude do campo é o que motiva para a sua permanência no espaço rural? Em outras palavras, né, eu queria compreender se o fortalecimento identitário era um fator determinante para que esses jovens optassem por permanecer em seus territórios
ou se, ao contrário, a ausência desse vínculo os levavam a migrar em busca de outras possibilidades. A partir dessa questão, estabeleci alguns objetivos, não é? Que foi sistematizar os múltiplos contextos de construção da identidade, caracterizar a juventude do campo e suas práticas. Também a questão de avaliar a pedagogia da alternância, né, que é uma construção pedagógica própria do campo, que ela tem suas raízes europeias na Itália e na França. Né? O mais conhecido para a gente é a experiência francesa, né? Mas também a gente identifica a experiência também italiana, que foi justamente entender, dentro dessas dinâmicas de estudo, né, qual era a experiência que essas escolas do campo estavam vivenciando, né? Então, como proposta de ensino, né, contextualizar e analisar as representações que essa juventude faz a si mesma e do seu lugar. A hipótese, né, que orientou a pesquisa foi de que a ausência dessa reafirmação identitária fragiliza o pertencimento e impacta diretamente as escolhas de mobilidade social. E uma hipótese assim que eu vou trazer enquanto uma hipótese complementar é de que sem um reforço de pertencimento, reconhecimento e desses sinais culturais que marcam essa juventude, ocorre uma fragmentação identitária que leva muitos jovens a se desligarem, né, de suas raízes, mesmo quando conquistam essa autonomia, essa dita autonomia, não é? Se é que até a gente mesmo dentro de uma vida, né, adulta, se a gente conquista essa autonomia, que já é uma outra reflexão a ser buscada, né, em próximos estudos. Do ponto de vista metodológico, realizei um estudo de caso múltiplo, né, que foi uma coisa até muito interessante diante do processo de qualificação, porque até então o que foi trazido para a banca de qualificação foi um estudo de caso, mas quando foi identificar dentro desse processo metodológico o que é que eu estava propondo a fazer, aí foi identificado que aquele processo metodológico não era simplesmente um estudo de caso, era um estudo de caso múltiplos, porque não estava sendo analisado uma única realidade, e sim mais de uma realidade e realidades que poderiam ser distintas. Então, para não fazer que é muito, muito, muito corriqueiro dentro do campo de estudo, essa relação de estudos comparativos, então fugir um pouco dessa raiz metodológica foi justamente buscar esse estudo de casos múltiplos, que foi combinado com os métodos qualitativos e quantitativos, né? A revisão de literatura, análise documental, observações diretas e participantes, entrevistas, questionários estruturados e semi-estruturados, tudo isso, né, tudo que estava à disposição, né, para fazer essa investigação foi utilizado, né? Então, o cuidado foi sempre de articular teoria e prática, porque eu tenho essa compreensão dentro da pesquisa social que um não está distante do outro. Essa ideia de construir, né, um capítulo puro e único, só teórico, para mim não faz muito sentido, porque a teoria ela não está distante da prática e a prática não está distante da teoria. Então, elas estão ali dialogando a todo instante. Então, eu procurei justamente dissolver durante a tese esse processo. Então, todos os capítulos da tese, ela vai justamente trazer isso. Então, não trazer um capítulo que é o que geralmente a maioria dos teóricos trazem como um capítulo norteador do pensamento. Então, procurei trazer esse capítulo norteador de forma, né, contínua em toda a pesquisa.
E quais foram os principais resultados, né, que emergiram desse percurso, né? Em primeiro lugar, ficou evidente que a identidade da juventude do campo não pode ser plenamente afirmada se estiver desconectada de qualquer elemento da tríade, né, que é justamente o título da minha tese, né? Escola, família e comunidade. Se ela estiver dissociada de qualquer um desses elementos, da escola, da família e da comunidade, essa identidade ela se fragmenta. Então, quando um desses elos se rompe, o jovem tende a perder esse vínculo, né, com o seu território, abrindo espaço para uma fragmentação identitária. E isso foi evidenciado ao longo de toda a pesquisa. A escola do campo, em especial, aparece como um espaço de mediação fundamental capaz de articular saberes, né, da família e da comunidade e de transformar a educação em um processo de resistência. Ela não é apenas um local de transmissão de conteúdos, mas um lugar de vivência, de reconhecimento e de valorização cultural. Então, a escola para esses estudantes tem um sentido. Por isso que assim, a gente não percebe um índice elevado de evasão escolar, coisa que as escolas urbanas, hoje em dia, está sendo a maior luta, né, da ideia da permanência desse estudante dentro do ambiente escolar, porque ele não sente aquilo ali como um espaço de sentido, de significado. Então, o que é que o jovem vai fazer lá? Você vê que muitos estudantes estão hoje, né, permanecendo por causa de alguns incentivos, né, que o governo tem adotado, algumas bolsas. Então, o jovem está indo, mas assim, fica totalmente desconexo das praxes teóricas, eles querem estar dialogando entre eles, estarem no celular. Inclusive, surge dentro desses conflitos vivenciados dentro do espaço escolar, surge uma lei na qual se afasta a possibilidade desse aluno utilizar o celular, só utilizar o celular quando uma necessidade pedagógica, mas essa lei é aquela lei, né, que foi construída para não dar certo, porque eles burlam por diversas formas essa ideia do não uso do celular. Né? Então, trazendo novamente aqui, para a gente não fugir muito da pesquisa, outro ponto importante, né, trazido dentro da pesquisa foi as políticas públicas educacionais, né, só se tornam efetivas quando levam em consideração esse vínculo identitário. Se não tiver esse vínculo identitário dentro dessa política educacional, ela tende a fracassar. Uma política que desconsidera os modos de vida, né, da juventude do campo, dificilmente alcançará seus objetivos. Por isso, o estudo reforça justamente essa ideia de que a educação, território e sociedade estão intrinsecamente conectados e que práticas pedagógicas contextualizadas podem contribuir de forma decisiva para a permanência dos jovens em seus territórios de origem. Esse debate ele não se esgota no plano acadêmico. Ao contrário, ele tem implicações concretas para a prática profissional. O título, né, que eu digo assim, o título que conquistamos, né, porque é uma luta não só do orientando, como também do orientador e de todos os que estão ali cercando dentro desse processo, né, que são os familiares, os demais professores, os colegas de turma. Então, esse título, né, que conquistamos no doutorado, muitas vezes para alguns, né, dentro da perspectiva da educação básica, tem aquela ideia de requisito, né, formal para a progressão na carreira, que foi até interessante o que a colega anterior ela traz, né, aqui. Porque muitas pessoas pensam, né, em fazer um mestrado, doutorado, pura e estritamente pela perspectiva de progredir dentro da carreira. E isso não é um desejo do indivíduo, e sim uma melhora na qualificação profissional em termos remuneratórios. E para essas pessoas, talvez o processo, não é, acadêmico seja muito pesado e árduo. Então, assim, por isso que o meu estudo ele traz justamente uma reflexão da minha praxis. Porque se
hoje, como muitos programas eles trazem, né, a perspectiva dos projetos guarda-chuvas, no qual não é o estudante que traz o projeto para vincular o projeto guarda-chuva, e sim a própria instituição já diz, dentro daquele projeto guarda-chuva, que o estudante tem que estudar. Imagine a loucura na cabeça de uma pessoa que tem que ter o seu tempo de família, ter o seu tempo de lazer, ter o tempo laboral e ainda dar conta de algo que para ela não faz sentido. É um martírio assim sem precedentes. E eu quero justamente destacar aqui e já finalizar a minha fala, justamente nessa questão como muitos pensam, né, a relação das instituições privadas de ensino, estrito sensu, né? Algumas pessoas ainda trazem consigo um certo preconceito, né, dessa formação, achando de uma forma inferior a construção que é feita no espaço. Tem um ruído. Aí, assim, essas pessoas elas se percebem como algo, como é que eu vou dizer, inferior. E quando você vai fazer uma relação no currículo acadêmico dos profissionais que estão à frente desses programas, seja público ou privado, você vai perceber que ambos estão caminhando no mesmo sentido. E além, eu trago uma outra situação. Na instituição privada, a gente já não tem uma certa dor de cabeça, que é o tempo, né? A gente sabe que a gente vai ingressar e que a gente vai concluir o curso se a gente seguir aquele caminho normal. Na instituição pública, devido a diversas paralisações que se ocorrem ao longo do processo, aí já tem esse problema. Outra coisa que eu percebi também dentro da Universidade Católica, a possibilidade de diálogo com o programa. A gente poderia dialogar junto com a coordenação do curso, falando sobre a questão do tempo, né? Eu trabalho tal período, tal não sei o que, teria como a gente pensar numa forma de organizar as disciplinas de tal forma, e isso, assim, era acolhido, né? Coisa que na instituição pública se vire, né? Então, assim, e mais uma outra reflexão também para trazer, porque, assim, o que vai fazer, né, a qualidade do seu estudo é você. Então, quem vai fazer, quem vai ditar, não é, que dali para frente a sua construção teórica, ela vai avançar, ela vai se superar, é justamente você. Não tem para onde correr. Hoje mesmo, por exemplo, eu não consigo me ver parado, né? Pensar, Murilo ali é parado, sem fazer nada, só... Então, assim, eu estou sempre, né, interagindo, estou sempre... Esses convites assim que a professora Cristina faz, né, independente do momento ao qual eu me encontro, eu sempre tento procurar um tempo para justamente estar vinculado. Infelizmente, assim, eu não posso estar muito presente como eu queria estar presente, mas é isso, né? Então, assim, eu peço desculpa, né, por não estar aqui. Nada, você deu conta perfeitamente, Murilo. Trouxe muitas questões. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Nós não temos mais... vou fazer o seguinte, eu só gostaria de encerrar a minha fala, devolver para a professora Liliane, e aí, se for do interesse das pessoas que estão presentes, a gente pode abrir uma rodada de diálogo, sabendo que a gente está invadindo o horário previsto dentro da formalidade. Mas, como o Murilo disse, a gente sempre considera as possibilidades. E aí, se houver um interesse, a gente faz uma rodada de conversa. Mas, de minha fala, eu queria dizer o seguinte, a inquietação que Murilo trouxe, disse que acha que todo trabalho começa com inquietação, eu gostaria de dizer de uma inquietação na área do ensino que eu sempre menciono, porque foi uma inquietação muito forte.
que um aluno chegou para mim e disse, era um professor de educação física, estava chegando para o mestrado, na primeira disciplina, ele foi me orientando, é o Teirone Campos, e quando, em metodologia de pesquisa, metodologia científica e de pesquisa, a gente começava a dialogar com os objetos de estudos dos alunos, e eu perguntei como ele escolheu estudar a prática pedagógica da educação física em escolas rurais do município de Feira de Santana, em comparação com as escolas urbanas do mesmo município. Ele disse, é porque quando eu fui dar a primeira aula de educação física numa escola rural, em Feira de Santana, um aluno chegou e me perguntou, professor, o senhor vai mandar a gente correr na quadra? Quem aqui não lembra de correr na quadra para o aquecimento na aula de educação física? Aí ele disse, não, eu não vou mandar correr na quadra. Mas por que você está me perguntando isso? Aí ele disse, porque eu já andei 6 quilômetros para chegar até aqui. Eu não queria mais correr na quadra. Isso chocou o professor de tal forma que se transformou na grande inquietação que o transformou em pesquisador dentro do nosso programa. E mostra a absoluta importância da contextualização da educação que o Murilo está trazendo. E mais, da consideração da vida rural como legítima de ser olhada, pesquisada, plena, tão plena quanto a vida urbana, que é tão valorizada. Então, a minha fala fica aqui, eu estou absolutamente contemplada com as falas dos alunos, né? Da demonstração do lugar da educação, do ensino, da prática pedagógica, do currículo, dentro do PPG Tais. Muitíssimo agradecida a todos. Passo a palavra agora para a professora Liliane. Eu também estou muito contemplada, né, principalmente em tocar essa temática aí das pesquisas aqui apresentadas, né, e cada um na sua perspectiva, naquilo que mais te afetou, e apresentamos aqui pesquisas, assim, ao meu ver, belíssimas, né, muito profundas, né, necessárias, atuais, para se pensar a educação no Brasil, a educação regional, né, na nossa cidade também. Então, assim, eu fico muito feliz por essa noite, pela gente ter escolhido as pessoas que dialogaram, acabamos dialogando, né, Cristina? Assim, Murilo, Lilian, Tiago, Joyce, que não está mais aqui, assim, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Como Cristina falou, podemos abrir, se vocês aceitarem, né, para uma roda de diálogo, de conversa sobre o que foi apresentado. E estou aqui, permaneço aqui. Não sei vocês. Aceito. Posso falar, Pro? Pode, Tiago. Falando sobre inquietação... Está me ouvindo? A professora Cristina falou sobre inquietação, né? E trouxe uma inquietação de um orientando dele, da onde começou toda uma pesquisa. A minha pesquisa de doutorado, quando eu resolvi falar de alimentação escolar, também teve uma inquietação e está lá escrita na tese. Foi justamente perceber, né, que muitas daquelas crianças iam para a escola para se alimentar, né? Muitas só iam fazer a primeira refeição no horário do intervalo. E aí, fazer essa comparação, né, de diferença de realidade, né? Como é que um aluno entra na sala, muitos com fome, muitas das vezes um outro coleguinha não tinha nem o que comer, mas tinha um pirulito para um terceiro colega o deu, ele está chupando aquele pirulito, não porque ele estava com vontade de chupar o pirulito naquela hora, mas para segurar a fome até o horário da merenda. E aí fazer essa comparação com os filhos dos meus colegas e com minha filha, né, que tem toda uma estrutura alimentar, uma estrutura familiar, né? Então, isso foi uma das inquietações que me despertou partir para esse lado de segurança alimentar, da questão da alimentação escolar. Então, a inquietação, né, essas perguntas que nos vêm à cabeça, toda pesquisa parte por aí, né? Era isso.
Obrigada, Tiago. Muitíssimo obrigada por sua colocação. Bom, a Laila quer falar. Bom, eu só queria agradecer a todos e todas, né, dizer que fiquei muito feliz com a apresentação, com a trajetória dos alunos, e convidá-las para vocês também entrarem no repositório da Universidade Católica, porque nós temos muitos outros trabalhos tão potentes e bonitos e com trajetórias maravilhosas, né? Solange, Deise, são vários do tema que a gente abordou essa noite, né? Eu não poderia deixar de falar da importância de você conhecer, de vocês também conhecer os outros trabalhos, são extremamente importantes, né? E dizer que eu fiquei muito feliz de estar participando, né? E revendo todos vocês, né? E revendo a continuidade das inquietações. Muito obrigada. Ok. Então, podemos concluir? Muitíssimo obrigada. Se deram conta da diversidade das graduações, né? Só na noite de hoje nós tivemos educação física, biologia, letras com inglês, administração, economia, direito. Todos, né, encontrando o seu lugar, que movido pela inquietação, que mobiliza seu coração para fazer a pesquisa no PPG Tais. Então, é com muita felicidade e gratidão. Boa noite. Boa noite, até a próxima, né? Próxima terça-feira. Até a próxima terça-feira, com mais outro tema. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Rapidinho, Cristina.